Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto episódio do nosso podcast Amor em Movimento, da nossa jornada, essa mobilização que nós temos feito de 14 dias de jejum e oração. Eu quero te dar as boas-vindas novamente, você que vai estar nos acompanhando aqui nesse quarto dia do nosso jejum. E eu continuo aqui acompanhado com pessoas que eu tenho certeza que te inspiram, te abençoam, e certamente nós seremos muito enriquecidos e edificados nesse tempo que teremos aqui compartilhando e ruminando juntos o nosso livro Amor em Movimento, esse livro que nós temos compartilhado e meditado nele nesses 14 dias de oração e de jejum. Hoje está conosco pela primeira vez participando do nosso podcast o pastor Ramon, que é pastor do nosso campus ali em Venda Nova. Daqui a pouquinho vai dar um alôzinho aí para vocês. E também o pastor Ian está aqui conosco novamente, participando aqui pela segunda vez do nosso podcast nesse quarto dia. Dá uma saudação aí, Ramon, Ian. Muito obrigado, pastor Pedro, pelo convite. É uma alegria estar aqui nesse podcast. Eu creio que nós vamos ser muito abençoados nesse tempo juntos. Amém, essa é a minha expectativa também. Olá para você que está acompanhando aí o nosso podcast, pastor, obrigado, por esse convite, é precioso demais esse tempo que a gente tem passado juntos de jejum e de oração, e realmente tem sido uma experiência incrível esses dias aí de falar sobre o amor em movimento. Amém, gente, é muito bom a gente poder usar essa ferramenta e essa tecnologia aqui na internet, e a gente está alcançando tantas pessoas agora, de tantos lugares diferentes, países diferentes também, e eu quero te encorajar a já deixar o seu like aqui nessa transmissão, porque eu tenho certeza que você vai curtir aquilo que nós compartilharmos aqui. Se você também ainda não está inscrito no nosso canal Minha Igreja na Cidade, se inscreva agora e fique conosco. E nós queremos ter a sua companhia. Eu não sei qual é o momento do dia que você está assistindo esse podcast, o que você está fazendo agora exatamente, mas nós queremos ter a sua companhia aqui conosco nesses próximos minutos. E hoje nós estamos meditando, Ramon e Ian, no quarto capítulo do livro Amor em Movimento, e o tema de hoje é o tesouro do céu. E esse tema, esse título do capítulo, essa expressão foi tirada de um texto bíblico lá em Deuteronômio, no capítulo 28, nos versos 12 e 13. Eu quero ler aqui junto com vocês, Deuteronômio capítulo 28, nos versos 12 e 13. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Esse trecho aqui, Ian, Ramon, de Deuteronômio, é claro, o Senhor aqui está afirmando que Ele vai abrir sobre nós o bom tesouro do céu. Amém. É uma promessa que está sobre nós e que nós podemos nos apropriar dela e caminhar sobre ela. E, consequentemente, quando o Senhor cumprir essa promessa sobre nós, abrindo do bom tesouro do céu, por consequência, Ele derramará sobre nós tudo aquilo que tem sido depositado nesse tesouro. Então, eu creio que todos aqueles que estão nos ouvindo, participando dessa jornada, podem se apropriar, agarrar dessa promessa de Deus. Agora, alguém pode questionar, porque nós sabemos que o livro de Deuteronômio é um livro que faz parte do Antigo Testamento
e mais especificamente, esse texto se refere a algo da antiga aliança. Mas a gente não pode esquecer que há uma boa notícia, e a boa notícia é que hoje, na nova aliança, Deus, ele nos enxerga em Cristo. E uma vez que nós estamos em Cristo, Cristo se torna o nosso Aleluia. representante. Amém. Então, Cristo, como nosso representante, ele já cumpriu perfeitamente toda a lei, todos os mandamentos da lei. E é por isso que ele é abençoado. E toda sorte de bênção já foi colocada sobre Cristo. E como nós estamos nele, nós somos participantes de tudo aquilo que ele é e de tudo aquilo que ele tem. É interessante que a gente podia comentar um pouquinho sobre isso, é que há uma expressão frequentemente usada no Novo Testamento, principalmente nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, a expressão em Cristo. Ela é muito poderosa. Sim. Mas o que ela significa assim para vocês? Qual é o entendimento que vocês possuem dessa expressão? Qual que é a verdade, a revelação que ela carrega? Eu gosto muito dessa expressão, pastor Pedro e pastor Ramon, porque, como o senhor mencionou, é uma expressão que aparece por inúmeras vezes no Novo Testamento, e a gente vê Paulo trazendo realmente relevância na quantidade do uso que ele faz dessa expressão. E o que ele quer dizer é exatamente que nós fomos colocados para dentro de Cristo. Né? Isso é precioso, é como uma mulher que carrega um bebê no seu ventre. Eu, né, sou um pai aí novo, na verdade meu bebê está na barriga ainda. Está sendo gerado, aleluia. E assim, eu fico pensando nessa mesma realidade, porque onde Cristo está, nós estamos. Se Cristo está assentado nas regiões celestiais, nós estamos também. Toda a realidade de Cristo é a nossa realidade também. Então a gente percebe a força dessa expressão no significado, né, que ela tem de fato. Nós fomos colocados dentro de Cristo, então eu acredito que toda a realidade de Cristo hoje é também a nossa realidade. A prosperidade de Cristo é a nossa prosperidade. Estar em Cristo é estar num lugar onde a gente está debaixo da bênção de Deus, é um lugar onde o favor de Deus ele flui. Amém. De maneira abundante, né? Então é esse lugar onde nós desfrutamos de todas as promessas da nova aliança, né? Dentro de Cristo. Amém. Isso é muito forte, né? E a boa notícia é que se hoje nós estamos em Cristo, e Cristo é o nosso representante, fomos colocados nele, enxertados nele, conforme a gente está comentando aqui, então pelo fato de Cristo ter obedecido os mandamentos da lei, o tesouro do céu está aberto sobre ele. E porque nós fomos colocados em Cristo, né, estamos dentro dele, isso quer dizer que nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Cristo possui. E essa palavra tesouro, que talvez é uma palavra-chave nesse 4º capítulo aqui da nossa devocional, a palavra tesouro se refere ao banco ou ao depósito onde estão guardadas todas as riquezas de Deus, ou seja, é o lugar do suprimento do céu, é o lugar do suprimento divino. Então, obviamente, o depósito pertence a ele, então ele é aquele que possui a chave nas mãos. E quando Deus manifesta o favor dele sobre Cristo, e nós estamos em Cristo, essa chave ela é usada para que esse bom tesouro do céu seja aberto sobre nós. E o resultado disso, o texto diz que a chuva do céu será derramada sobre nós e nós seremos abençoados em tudo aquilo que nós fizermos e colocarmos as nossas mãos. Amém? Vocês podem ir comentando Sim. também em cima do que a gente for falando. Amém. Sim. Eu gostaria de comentar, né, sobre isso. Eu acho que é incrível essa percepção de que há de fato esse depósito, né, no céu. Porque eu venho assim de um lar cristão e fui criado em um lar cristão, e a gente sempre ouviu esse tipo de expressão, mas sem entender de fato que era uma realidade da palavra de Deus. Eu gosto muito de lembrar, por exemplo, de Cornélio.
porque o anjo disse para Cornélio que as esmolas, as ofertas que ele fazia tinham memória diante de Deus. Então havia ali diante de Deus mesmo um depósito de tudo aquilo que Cornélio havia semeado ao longo da vida dele. E um registro, né? Tanto as orações quanto as ofertas dele estavam diante de Deus ali em memória. Deus não se esquecia, Deus se lembrava. E aí você percebe que se as orações e as ofertas estavam sendo registradas como memorial diante de Deus, esses dois elementos assim estão em pé de igualdade. A gente tem a tendência de enxergar a oração como algo espiritual, mas o dinheiro não. Mas pela experiência de Cornélio, a gente percebe que o dinheiro, a oferta dele é igualmente espiritual. E há um registro de toda a oferta que nós entregamos diante de Deus. Sim. Se eu pudesse, talvez, eu fico pensando qual é a semelhança entre essas duas coisas, né? Oferta e oração. E talvez seja exatamente a fé. Porque quando nós oramos, talvez uma das, né, que eu consigo mencionar é a fé. Porque quando nós oramos, nós exercitamos fé. E quando nós ofertamos, geralmente a gente pensa que nós estamos dando só dinheiro. Mas, na verdade, a expressão real da nossa oferta é a fé que nós exercitamos ao ofertar. Como a viúva pobre, ela deu pouco no que diz respeito a valor monetário, mas a expressão da fé dela foi muito maior que a expressão de fé de todos os ricos que estavam semeando naquele dia. Sim, e é muito interessante a gente pensar que Cornélio tem um papel importante no avanço da igreja no Novo Testamento. Ele marca, né, a conversão dele e da sua família, marca o alcance aí dos gentios pela igreja. E como que, pensando nesse assunto, né, o anjo aparece dizendo que ouviu as orações, né, as orações e as esmolas, né, as ofertas dele foram ouvidas. Se a gente for parar para pensar, foi essa atitude de fé ao orar e ajudar o necessitado que o qualificaram para entrar no mover de Deus, né? É como se ele estivesse fazendo uma ligação agora com o texto de Mateus 6, quando Jesus fala para a gente não ajuntar tesouro na terra, mas no céu. Ele estava juntando tesouros no céu. Ele estava orando, ele estava ofertando, e um dia o céu se abriu sobre a vida dele, sobre a casa dele, né? Então, ele experimentou essa promessa que nós estamos meditando hoje. Muito bom, vou aproveitar e vou ler esse texto que você mencionou, Ramon, Mateus, capítulo 6, no verso 19 em diante. Olha o que ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai, como o Ramon mencionou, para vós outros tesouros no céu. Amém. Onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se a gente fizer uma conexão com o texto de Deuteronômio 28, que o Senhor diz lá no verso 12, que Ele abrirá o seu bom tesouro, né, do céu, e derramará sobre nós aquilo que foi depositado nesse tesouro, aquilo que está nesse tesouro. Só que aqui, em Mateus, no capítulo 6, Jesus está dizendo que nós podemos depositar nesse tesouro do céu, e o Ramon mencionou isso aqui também. E significa então que quando o Senhor cumprir a promessa de abrir o bom tesouro do céu sobre nós, cairá de forma, eu creio, multiplicada, abundante, aquilo que nós depositamos ali em fé, como o Ian mencionou. Então a gente pode imaginar, e eu creio nisso, que existe um banco celestial que Deus ele quer abrir sobre nós. E a partir desse banco celestial, ele quer derramar sobre nós. Então esse tesouro, ele libera. Mas Jesus está dizendo que esse tesouro não apenas libera, esse tesouro também recebe depósitos. Então, nós podemos fazer essa conexão aí entre essas duas peças do quebra-cabeça, né? No livro, né, o senhor menciona que a verdadeira medida da prosperidade
não é a capacidade que alguém tem de receber, mas é a capacidade que tem de semear. É isso. Em Atos menciona isso, né? Que melhor coisa é dar do que receber. Então, a gente percebe muito isso às vezes. No domingo retrasado, estava pregando, né? Foi o primeiro capítulo, nós pregamos sobre dar como se fosse o próprio Deus. E eu falei, não, nós vamos ser conhecidos como uma igreja generosa em Ribeirão das Neves. Né? Falei com os irmãos, por que hoje, por exemplo, ao sair, você não paga a conta? Não deixa as pessoas que saíram com você pagar. E eles gritaram assim, ficaram muito animados. Eu falei, não, mas não fiquem animados para receber simplesmente. Vocês precisam ficar animados em primeiro lugar para dar. Eu acho que às vezes esse é um pensamento que talvez nos bloqueia de poder sermos mais generosos. O sentimento de que a gente sempre espera que o outro faça e que a gente esteja na posição de receber. Mas nós já somos supridos. Nossa mentalidade não é de demanda, é de suprimento. Então, porque eu já sou suprido, eu posso me colocar na posição de oferecer em primeiro lugar. Né? Aleluia. E nesse jejum a gente tem tido esse encargo, né, de fortalecer essa cultura da generosidade no nosso meio, né? Nós enxergamos essa igreja que é generosa, que ela tem muito mais prazer e alegria em dar do que quando ela está recebendo. E ela dá com o coração sorrindo, né? Sim. Mas é claro que nós damos por causa de pessoas. Tudo tem a ver com pessoas. Nós estamos aqui nesse estúdio com essa estrutura, tem uma televisão, tem microfones, tem câmeras aqui, tem vários equipamentos e pessoas estão sendo abençoadas através desses equipamentos e recursos, mas alguém semeou, alguém ofertou, alguém manifestou a sua generosidade para que a igreja conseguisse ter esses recursos. E hoje a gente nem consegue dimensionar o alcance que um podcast como esse pode ter, e tendo pessoas agora que estão tendo o seu coração cheio de fé, como eu creio que é o que está acontecendo agora, porque a palavra está sendo pregada e semeada. Só que nós cremos também que, por consequência, quando nós semeamos, há uma colheita. E no texto de Deuteronômio 28, no verso 12, o Senhor diz que quando o tesouro do céu for aberto sobre nós, a chuva do céu será derramada sobre nós. Mas o que significa essa chuva, né? Qual que é o propósito dessa chuva? Em primeiro lugar, obviamente, é algo literal, né? Porque naqueles dias, eu acho que o Ian vai precisar de ajuda aqui. Naqueles dias, a produção pode entrar aqui, ó, que o Ian, eu acabei de falar que foi oferta, ele já está quebrando as coisas, né, Ian? Mas vamos continuando aqui. Naquele dia, as pessoas dependiam principalmente daquilo que vinha da terra. Eu acho que o João que deixou frouxo de propósito para ele aparecer no podcast, né, João? Então, é claro que se fosse um tempo de seca, sem chuva, haveria fome e, consequentemente, miséria. Então, quando o Senhor envia a chuva, na realidade, Ele está enviando a bênção. Obrigado. Ele está enviando a colheita. Ele está enviando a prosperidade. Obrigado, João. Então, a chuva que será derramada sobre nós não pode ser vista apenas como uma chuva natural. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados, né? São muito maiores. Então, é uma chuva também espiritual. O Senhor derramará sobre nós essa chuva de prosperidade, trazendo a colheita, trazendo a bênção, né? Sim, e é legal se a gente for pensar como a chuva ela é formada, né, cientificamente. Engenheiro, né, ele vai trazer uma... Ramon é o nosso CDF. Mas ela é formada pela água que evapora, é algo imperceptível. E essa água sobe e depois condensa nas nuvens, e quando vem a chuva é essa coisa grandiosa. E se a gente
for pensar, fazendo uma conexão com o que a gente acabou de falar, que esse tesouro do céu, ele também recebe aquilo que a gente deposita. Então, seja atos de generosidade, seja oração, seja aquilo que eu faço para a obra de Deus, tudo isso às vezes é imperceptível, é pequeno, é uma pequena semente que nós estamos plantando, mas quando vem essa colheita, quando vem essa recompensa dos céus, esse tesouro abrindo, é essa chuva maravilhosa, espiritual, trazendo prosperidade, trazendo as bênçãos sobre nós. E a maneira, Ramon, como o Senhor libera sobre nós é como gotas de chuva, né? Sim. Se a gente conseguir, por exemplo, ilustrar, né, uma nuvem, por exemplo, ela pode ter milhões de litros de água, mas se toda essa água que está ali for liberada de uma vez só, né, vai acontecer um desastre, tudo vai ser completamente destruído. Mas Deus, ele é tão sábio e Deus, ele é tão gracioso que essa chuva é liberada como gotas, de maneira que até a mais delicada flor, ela é preservada. Sim. Então, a palavra de Deus, a revelação do céu, é liberada sobre nós da mesma forma, como gotas de chuva, trazendo refrigério para a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito, né? Em pequenas porções às vezes. É o que a gente tem experimentado nessa jornada de jejum. A cada dia, meditando num capítulo, acompanhando aqui no podcast, é uma nova porção que o Senhor está liberando sobre nós para que a gente possa estar suprido espiritualmente. Então, Deus não nos dá toda a sua sabedoria de uma vez. Deus não nos dá toda a sua revelação de uma vez. Ele envia em forma de chuva vindo do céu. Então, aqueles que estão aqui com a gente, recebendo a palavra de Deus, né, elas podem ser curadas e podem ter o seu corpo se tornando saudável agora. Amém. Outras pessoas estão recebendo essa palavra para sua família. Sua casa será transformada, sua casa irá avançar. Amém. E se você recebe essa palavra para suas finanças, você certamente também irá prosperar. Então, quando Deus abrir o seu bom tesouro, o céu, Ele vai liberar a chuva, como eu creio que Ele está fazendo agora exatamente, que é a sua palavra. E, consequentemente, Ele trará a bênção e a prosperidade sobre as nossas vidas. Isaías capítulo 55, verso 10 e 11, é um outro texto importante para a gente ler e compartilhar um pouco sobre ele. Olha o que a palavra diz. Isaías capítulo 55, versos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Olha a promessa de Deus. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, por que que a palavra de Deus é liberada como chuva? Para dar para mim, para cada um de nós, pão e semente. Então, essa chuva está diretamente relacionada Sim. com o suprimento de Deus e com a prosperidade Sim. nas nossas vidas. A gente tem meditado um pouco aqui sobre a prosperidade. Se vocês quiserem falar mais um pouco sobre isso, o que é, qual que é o propósito dela, não é? Sim. Como é importante, né, esse discernimento, né, dessa realidade que Isaías profetiza. Saber discernir aquilo que é pão e aquilo que é semente. É fato que a chuva de Deus, né, ela vem sobre nós, o Senhor derrama sobre nós a provisão, mas muitas vezes nós falhamos em discernir aquilo que é pão e o que é de fato semente. O pão, então, é aquilo que o Senhor tem nos dado para o nosso sustento, para a manutenção da nossa casa, da nossa família. Mas a semente é aquilo que Deus nos deu para abençoar a sua obra, para sustentar a sua obra, para abençoar outras pessoas, né? Amém. É um pouco do que nós mencionamos na primeira vez que eu tive aqui no podcast.
Muitas pessoas têm a percepção de que elas devem devolver a Deus apenas os 10%, sem entender que, na verdade, a totalidade dos nossos recursos provém de Deus, né? Eu gosto do que a palavra de Deus diz, agora eu esqueci se é Tiago quem diz, mas vocês podem me ajudar. Ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Né? É Tiago mesmo, né? Sim. Descendo do Pai das luzes. Então, tudo que nós temos é fruto da bondade e da graça de Deus, mas tudo que nós temos vai se encaixar em um desses dois grupos. E prosperidade também é discernir o que é pão e o que é semente. Aleluia. E é importante a gente ter esse entendimento que o que Deus nos dá é pão e semente, porque existe às vezes uma mentalidade que parece ser positiva, mas que é errada, de querer somente o pão, somente o suficiente para as minhas necessidades é o bastante. Mas Deus não quer trazer uma nuvem de chuva tão pequena que molhe só a sua casa. Ele quer molhar a sua casa e molhar a casa do vizinho, molhar quem está ao seu redor. Então, entender que Deus sempre nos vai dar mais do que as nossas necessidades, porque nós somos canal de Deus na terra para abençoar todos que estão ao nosso redor. Muito forte isso, né? Então, aquele que pensam que a bênção de Deus é somente para o seu suprimento, para a sua própria comida, é apenas o pão, na verdade ele está revelando uma mentalidade egoísta, né? De materialismo também. Então, nós precisamos entender que a prosperidade de Deus na nossa vida é para que as pessoas que estejam à nossa volta também não tenham necessidade. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Mar da Galileia, né? Ele recebe a água que vem pelo norte, né? Que vem lá do Rio Jordão, e depois ele libera pelo sul. E por causa disso, ele é cheio de vida, ele é cheio de peixe, ele é um mar rico. Mas, por outro lado, se a gente comparar o Mar da Galileia com o Mar Morto, por exemplo, né? Ele é completamente diferente, porque ele só recebe água, ele não dá nada, e como resultado, ele não tem vida, ele é cheio de morte. Então, e cada vez ele está morrendo mais, vamos dizer assim. Então, isso nos fala do fluir que a prosperidade e a bênção de Deus precisa ter nas nossas vidas. Então, toda a bênção que Deus nos dá é para o nosso suprimento, mas também é para semeadura, né? Então, sem dúvidas, esse texto de Isaías 55 está falando de prosperidade. Sim. E por que a gente pode ter tanta certeza disso, né? Tanta clareza que é um texto que fala sobre prosperidade? A gente tem repetido aqui que a Bíblia explica a própria Bíblia. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, Paulo chega a mencionar, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém? Então, toda a bênção de Deus, toda a prosperidade de Deus sobre nós se manifesta dessas duas formas, conforme a gente tem mencionado aqui, pão e semente. Então, reconheça, você que está aí nos acompanhando, o que é o pão que Deus tem te dado para te suprir e quais são as sementes que Ele tem te dado para que você possa semear na casa dEle, no reino dEle e também na vida daqueles que estão à sua volta. Felizes são aqueles que caminharem com você, porque não terão como estar com você e sair da mesma forma. Serão enriquecidos espiritualmente e eu creio que de maneira material também, amém, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para o Ramon deixar aí uma palavra de encorajamento para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nessa jornada de jejum, né? E o pastor Ian depois vai estar encerrando aqui o nosso podcast também, orando, abençoando a sua vida, orando também junto com você pelos seus alvos pessoais que você estabeleceu nesse jejum e orando para que você receba desse espírito de perseverança e permaneça firme nesse propósito até o dia 1º de maio, quando nós encerraremos essa mobilização. Amém. Que você seja como
o mar da Galileia, sempre aberto para receber de Deus. Aleluia. Deus tem muito para derramar na sua vida, mas que você seja também alguém que possa ser esse canal, né? Recebendo e dando. E a sua prosperidade vai ser medida não somente no que você recebe, mas muito mais naquilo que você dá. As pessoas reconhecerão a generosidade na sua vida e vão ver Deus te abençoando e elas serão impactadas. Amém. Vamos orar então. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que temos tido como igreja de jejum, de oração. Amém, Pai. Te louvamos porque o Senhor tem nos inserido em um novo tempo, um tempo de demonstrarmos o seu amor de maneira Graças a prática, Deus. Senhor. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue gerando no nosso coração Faça isso, Senhor. o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Nos direciona, Senhor, a ter um coração cada vez mais nome de generoso Jesus. uns para com os outros. Não apenas na vida da igreja, Senhor, mas no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Senhor, nós abençoamos essa jornada. Aleluia. Abençoamos em nome de Jesus cada irmão e irmã que tem participado desse tempo. Amém. Nós queremos pedir ao Senhor, nesse momento, pelos alvos pessoais de cada um dos Sim, nossos Senhor. irmãos e irmãs. Pai, que o Senhor possa, Deus, conceder a eles aquilo que eles têm pedido. Sua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. O Senhor mesmo nos encorajou a pedirmos para que a nossa alegria fosse completa. Amém, Senhor. E os teus filhos têm feito pedidos diante do Senhor, e nós pedimos que o Senhor derrame sobre eles o bom tesouro do céu nesses dias. Surpreenda os seus filhos com a sua graça, com a abundância da sua graça em cada área da vida deles, na vida familiar, na saúde, Amém, Senhor, no casamento, nos negócios, no ministério, em nome de Jesus. Que sejamos um povo extremamente próspero e que a medida da nossa prosperidade seja também, Senhor, a nossa generosidade, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, obrigado, Ramon e Ian, pela companhia, você também. Estamos encerrando, então, o nosso 4º episódio. Se você se esqueceu de deixar o seu like, não deu a sua curtida ainda, faça isso agora e espalhe esse 4º episódio, o link desse conteúdo com o máximo de pessoas que você conseguir. Se você ainda não está inscrito no nosso jejum e deseja participar conosco dessa mobilização, nós estamos colocando na tela agora esse QR Code. Você pode projetar a câmera do seu smartphone e você vai preencher rapidamente um link aí de inscrição e você vai ser contado entre aqueles que estão conosco, em unidade conosco nessa jornada. Mesmo que você esteja começando hoje, não tem problema. Então, se você conhece alguém, algum amigo, algum familiar, algum vizinho, alguém que você ama profundamente, que precisa, né, de um tempo como esse de consagração, desafie essa pessoa para estar conosco também nessa jornada. Até amanhã, no nosso 5º episódio. Continuem abençoados e fiquem na paz.